Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. E já manda um aviãozinho para os amigos que hoje está divina. Vem pra live, galera. Hoje chegamos à nossa quarta e última live da semana 2. Durante essa semana eu falei sobre 3 temas importantes. O primeiro, você emagreceu, mas continua pensando como antes? O segundo, por que algumas pessoas recuperam o peso mesmo querendo manter o resultado? Então, está muito importante essas lives essa semana. Você que está sofrendo com emagrecimento, se você já usou as canetas emagrecedoras e está desesperado, não sabe o que fazer, vai lá assistir essas lives e você vai entender o que está acontecendo com você, tá? Eu deixei lá gravada, se você não assistiu ainda, volta lá. E ontem, quinta-feira, o terceiro tema, como o diálogo interno pode fortalecer ou sabotar o emagrecimento. Então não deixa de assistir e deixa a sua opinião. É muito importante para mim saber também se está fazendo sentido para vocês o que eu estou passando aqui. Marilise, seja bem-vinda. Toda a galera que está chegando, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero encerrar essa série com uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas, que é o tema da nossa live hoje. Depois das canetas emagrecedoras, você quer apenas manter o peso ou transformar a sua vida? Se você quer transformar a sua vida, escreva aqui no chat. Eu quero transformar a minha vida. Porque hoje eu não quero falar apenas de emagrecimento. Quero falar sobre liberdade física e emocional. Me responda uma coisa. Se você pudesse escolher apenas uma dessas opções, qual seria? Mais saúde? Autoestima? Mais paz? Mais liberdade? Escreva a palavra que mais identifica com você. Saúde, paz, autoestima ou liberdade? Escrevam aqui no chat. Eu quero ler o comentário de vocês. Muitas pessoas começam um tratamento pensando apenas na balança. E isso é natural. Mas, com o tempo, percebem que existe algo muito maior. Não basta emagrecer. É preciso aprender a viver sem culpa, sem medo, sem ansiedade constante, sem depender da comida para aliviar emoções, ou sem depender de medicamentos. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Porque o emagrecimento pode mudar o corpo, mas só a transformação interior muda a forma como você vive. Por quê? O verdadeiro sucesso não é chegar ao peso ideal, é não precisar mais viver em guerra com você mesmo. É entender e aceitar, né? É entender que aceitar e respeitar quem você é essencial e faz parte do processo de emagrecimento e da mudança do estilo de vida. Quantos anos você perdeu brigando com o espelho? Leidiane, seja bem-vinda. Quantos anos você já perdeu brigando com o espelho? Quantos finais de semana você deixou de aproveitar os momentos com quem você ama por causa da culpa? Escrevam aqui para mim. Você que já passou por isso, escreva aqui no chat. Quantas vezes? Eu inúmeras vezes. Lá atrás, quando eu não dominava a minha mente, quando eu não tinha controle sobre a minha mente, e quando eu tinha as crenças, os traumas que me limitavam, que me faziam procrastinar ou me culpar, achando que o problema era totalmente a comida. Mas por que eu estava comendo tanto? Eu não me fazia essas perguntas. Por que eu estava comendo? E talvez você esteja na mesma situação. Talvez não esteja se perguntando por que eu como tanto. Então, em vez de a gente se perguntar por que você está comendo tanto, o que está me levando a aliviar essa emoção na comida? O que está acontecendo comigo? Por que eu preciso aliviar na comida esse sentimento?
É isso que a gente tem que se perguntar. Que daí o seu emagrecimento vai acontecer de verdade. Então, quantas vezes você acreditou que era incapaz e nunca conseguiria? Chegou a hora de escrever uma nova história. Chega de sofrimento. Porque emagrecer não é sofrimento. O processo precisa fluir com leveza. No seu tempo. Respeita a sua história. O seu tempo, o tempo que você precisa. Quantos anos você levou para chegar nesse peso? Então por que tem que ser da noite para o dia para você emagrecer? Se você pode fazer um passo por vez, quilo a quilo, e você eliminando tudo que você precisa eliminar. E ser mais saudável. Está fazendo sentido, gente? Imagina uma árvore. As pessoas olham para os frutos. Mas o que mantém a árvore de pé são as raízes. Se as raízes estiverem fortes, elas resistem às tempestades. Com a nossa vida acontece a mesma coisa. O corpo é como os frutos. E a mente são as raízes. Está fazendo sentido? Quando fortalecemos as raízes, os resultados tornam-se mais consistentes, sustentáveis e duradouros. Estou tentando simplificar para você entender e lembrar toda vez que for se punir, criticar, se julgar incapaz. E mais à frente, no decorrer dessa live, você vai descobrir que existe uma raiz emocional não resolvida, que te leva a esses sentimentos de incapacidade, de procrastinação. Então pare de se culpar. Já quero adiantar isso. Para de se culpar. Vai na raiz, ver o que está acontecendo. Hoje sabemos que mudanças de hábitos sustentáveis acontecem quando novos hábitos são repetidos ao longo do tempo. Repetição, até se tornar um hábito. Até a mente entender que aquela é a nova forma de viver. Mas manter hábitos depende também da forma como lidamos com as emoções, com os estresse e com os pensamentos. Por isso, cuidar da saúde emocional faz parte da construção de uma vida mais equilibrada. Não é apenas sobre emagrecer, é sobre aprender a viver melhor. Observa o que a sua emoção está tentando dizer. E na terapia TRG entendemos que muitas dificuldades não estão apenas na comida. Eu diria que a maioria das dificuldades, pela experiência que eu já tenho, a maioria das dificuldades não estão na comida. Elas podem estar ligadas à autoestima, ao medo de rejeição, à necessidade de agradar, à culpa, à vergonha, a experiências que deixaram marcas emocionais. Quando essas experiências são compreendidas e reprocessadas, as pessoas passam a fazer escolhas mais conscientes e equilibradas. Param de procrastinar. Fazem o que precisa ser feito. A TRG não substitui a alimentação saudável e nem a prática de atividade física, mas liberta de toda a raiz que não foi resolvida no seu passado e te fazem procrastinar na busca pelo estilo de vida saudável. É isso que a TRG faz. Ela fortalece a saúde emocional para que a pessoa tenha mais recursos para enfrentar os desafios da mudança. Todos os dias nós temos desafios. Mas e como você tem lidado com eles? Como está a sua mente para enfrentar esses desafios? Já está uma bomba relógio? A ponto de explodir? Ou está calma, tranquila, serena, que quando vem um desafio você pensa a melhor opção e executa? Porque quando o corpo e mente caminham juntos, o processo se torna mais leve e flui naturalmente.
Quero que você guarde essa frase. O maior peso que muitas pessoas carregam não está no corpo, está dentro da mente. E quando esse peso emocional é reprocessado, a vida vai fluir com leveza e tranquilidade. Talvez Deus tenha permitido essa jornada de emagrecimento para mostrar algo muito maior. Que você merece se amar, se respeitar, cuidar de si, se aceitar o jeito que você é. Porque se você está sobrepeso, você está no momento. Você não é sobrepeso, você está. E você pode sair dessa fase. Por isso a importância, antes de tudo, a aceitação. E aceitar não é se acomodar. Aceitar é o início do processo para você decidir realmente o que precisa ser feito e começar a sua mudança. Entender que a sua saúde vale mais do que qualquer número na balança. Você não nasceu apenas para emagrecer, nasceu para viver plenamente. Está fazendo sentido? Está mais leve o processo? E hoje eu quero deixar uma última pergunta. Daqui a um ano, quando você olhar para trás, você quer lembrar apenas dos quilos que perdeu ou da pessoa forte que você se tornou? Porque o corpo muda, mas uma mente fortalecida transforma uma vida inteira. Se essa live fez sentido para você, escreva aqui nos comentários, inclusive você que vai assistir depois. Eu escolho uma nova vida. E curte, compartilha, que daí assim você vai estar me ajudando a ajudar mais pessoas. Então compartilha com alguém que precisa entender que emagrecimento e saúde emocional caminham juntos. E se você sente que precisa fortalecer sua mente para construir hábitos mais saudáveis e compreender seus gatilhos emocionais, procure ajuda profissional. A TRG pode contribuir como parte desse processo de fortalecimento emocional. Se sentir isso, se sentir que é para você, me chama no direct. Inclusive, usa essa frase, eu escolho uma nova vida. Mas se você gostou da live também, escreva aqui nos comentários abaixo. Eu escolho uma nova vida. E para encerrar, eu quero agradecer por você ter caminhado comigo durante esses 4 dias do pós-canetas emagrecedoras, né, a segunda semana. Então eu espero que essa live tenha mostrado que o emagrecimento definitivo vai além da balança. Eu espero que tenha mostrado isso para você. E ele acontece quando aprendemos a cuidar da mente, das emoções e da nossa história. Então muito obrigado por cada um de vocês, por estar aqui comigo. E eu quero deixar uma frase de encerramento. O medicamento pode iniciar uma mudança no corpo, mas a transformação mais profunda acontece quando você fortalece a sua mente, reprocessa a sua história e escolhe viver com liberdade emocional. Que Deus abençoe cada um de vocês, a sua casa, a sua família. Que você tenha um final de semana abençoado. Que foi uma alegria estar com vocês nessa semana. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Deus abençoe. E nos vemos na segunda-feira, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.